Governo terceiriza a saúde. Instituto de Desenvolvimento Social e Humano vai administrar complexo de saúde da Zona Norte. Justiça determina afastamento de médico acusado de violência obstétrica em Manaus. Índios fecham Djalma Batista e ocupam sede do Ministério da Saúde em protesto contra a extinção da Secretaria de Saúde Indígena. Sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense, narrador esportivo Rafael Hensel morre após infarto quando jogava futebol. Câmara aprova a proposta que tira poder do governo sobre orçamento. Reforma da Previdência será votada na CCJ até 17 de abril, garante o PSL. Defensoria pede que Justiça proíba comemorações sobre o golpe de 64. Palestinos preparam protestos contra Bolsonaro em sua visita a Israel. Parlamento britânico vota propostas alternativas ao Brexit. Mototaxista é executado com 5 tiros no Oswaldo Frota. Bandido e suspeito de assaltar clínica são mortos ao tentar entrar em ônibus no centro da cidade. Um dos assaltantes usava tornozeleira eletrônica. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia deve passar por período de nebulosidade com pancada de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo fala que de 75% a probabilidade de chover 25 milímetros e que a temperatura máxima será de 31 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 27 de março. 86 dias do ano. Faltam 279 para terminar 2019. É dia de São Ruperto. Também é o dia do circo, dia mundial do teatro. Na mitologia grega era o dia do festival de Atena, deusa da sabedoria e da poesia. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 26 metros e 7 centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. O que aconteceu nesta data? 1512, o explorador espanhol Juan Ponce de León avista a Flórida. Em 27 de março de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler ordena a construção do campo de concentração de Auschwitz, o maior do regime nazista. Localizado ao sul da Polônia, possuía 3 campos de prisioneiros de extermínio e de trabalhos forçados. 1953, o médico americano Jonas Salk anuncia a descoberta de uma vacina contra a poliomielite. 1970, terremoto na Turquia mata 1.087 pessoas e deixa mais de 90 mil desabrigadas. 1980, a plataforma petrolífera afunda no Mar do Norte, perto da costa norueguesa. 48 pessoas morreram. 1998, os Estados Unidos aprovam o remédio Viagra, que ajuda a combater a impotência sexual masculina. 2002, a camisa usada por Pelé na Copa de 70 é vendida em Londres por aproximadamente R$520 mil. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Com cantos tradicionais e gritos de ordem, um grupo de aproximadamente 400 indígenas fechou o sentido centro-bairro da Djalma Batista, próximo ao Amazonas Shopping, por cerca de 5 minutos no início da noite de ontem. Eles protestavam contra a proposta do governo federal de municipalizar a saúde indígena. Os manifestantes ocuparam a sede do Ministério da Saúde em Manaus, que fica na Djalma Batista desde ontem de manhã. Os protestos fazem parte da mobilização nacional contra a extinção da Secretaria de Saúde Indígena, CESAI, e continuam hoje com uma caminhada até a Assembleia Legislativa. 5h52 em Manaus. Vamos às ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo como é que está na área onde você se encontra? Claro, Paulo Guerra, já começa, claro, ao contrário do dia de ontem, que nós tínhamos um tempo bastante nublado, mas não, né? Agora pela madrugada dava para ver uma lua muito bonita, dava para ver as estrelas, e agora, Paulo, já podemos dizer que o dia já amanheceu aqui nessa área da zona leste da cidade, onde estamos nas proximidades da garagem da Global. Um dia atípico ontem, entre nuvens, um sol e as chuvas também localizadas. Os termômetros em alguns pontos da cidade Pellegrini chegaram a subir até 35 graus, muito calor.
Muito calor, Paulo. Nós tivemos aí um dia de muito calor, principalmente na área central da cidade, né? Nós estávamos à tarde aí na área central e nós podemos observar, sim, que a tarde foi muito quente, Paulo, principalmente aí na área da zona centro-sul da cidade. Peregrino, estou recebendo a informação aqui de que uma família que retornava de um sítio em Novo Airão foi feita refém por 4 homens fortemente armados nas proximidades da ponte Jornalista Felipe Dal. Depois de render a família, enquanto esta família comprava frutas no local, os bandidos teriam utilizado o carro, uma picape S10 preta, para fazer vários assaltos no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, na estrada do Caldeirão, no ramal do quilômetro 13. E o caso foi registrado no 31º DIP lá em Iranduba, Peregrino. Pois é, Paulo, ontem mesmo nós comentávamos aqui no Jornal da Manhã e também no programa do Valdir Correia do perigo que representa hoje em dia você ficar num sítio, né? E o sítio do Caldeirão, aliás, o ramal do Caldeirão é uma das áreas mais atingidas por parte aí dos bandidos. Nós já tivemos aí verdadeiras mudanças feitas em sítios aí do ramal do Caldeirão, outros ramais também aí do município de Iranduba, ou do município de Manacapuru também está sendo alvo de bandidos, né? Depois da abertura da ponte, Paulo, aumentou e muito essa questão de assaltos nos ramais, e principalmente também porque o bandido atravessa daqui de Manaus para o Iranduba, para Manacapuru, sem nenhuma fiscalização, motorista sem carteira, carro irregular, carro roubado, pessoas aí que estiver fugindo, passa daqui de Manaus lá para o Iranduba, para Manacapuru, sem sofrer nenhuma fiscalização. Pois é, Peregrino, estranhamente essa fiscalização foi tirada desde o ano passado e a bandidagem está aí, assaltando, é um perigo até aí naquelas bancas de frutas, né, Peregrino? A gente para ali e de repente pode ser assaltado. Como foi o exemplo de ontem, né? Que essa família aí foi assaltada, você para comprar uma fruta, ali tem também aquela canjica, o pé de moleque, aquelas coisas que o pessoal gosta de vir comendo no carro, para por ali, né? E corre o risco de ser assaltado. Peregrino, ontem tivemos aqui no centro da cidade momentos de pânico. 2 bandidos invadiram uma clínica odontológica, assaltaram pessoas e na fuga apareceram justiceiros ou um justiceiro. E quando eles tentavam entrar no ônibus, foram mortos. Com eles foram encontrados 6 celulares, um revólver calibre 38 e ainda 4 balas intactas, 4 munições ainda intactas, Peregrino. Pois é, Paulo, e um deles usava a tornozeleira eletrônica, né? A foto deles quando caíram, quando tombaram mortos, Paulo, foi chamar a atenção, né? O bandido estava com o corpo pro asfalto e os 2 pés na porta do ônibus. Foi uma correria danada. O pessoal que estava dentro desse ônibus, para descer do ônibus, tinha que passar, levantar a perna para passar por cima do cadáver. Muita gente em pânico dentro do ônibus, não poderia ser diferente, Paulo, depois dessas balas que apareceram aí do revólver do justiceiro misterioso. Peregrino, e esse justiceiro era bom de tiro, hein? Mas não errou um, Paulo. Tudo que ele disparou, pegaram no alvo que ele pretendia, matando os 2 bandidos na hora. Tinham acabado de assaltar uma clínica, os celulares que você se referiu eram das vítimas, Paulo, que foram assaltadas, que tiveram aí as suas vidas ameaçadas pelo revólver do bandido que tombou na Avenida Ipanema. O mototaxista também foi executado lá no Oswaldo Frota, Peregrino, e a motivação desse crime já se sabe? Um mistério ainda, Paulo Guerra, para a polícia. A polícia, a 15ª SICOM, esteve no local, Paulo Guerra, e o mototaxista foi morto com 5 tiros, né? O Reginaldo da Silva Macedo Rego, ele tinha 38 anos de idade, foi morto com 5 tiros, Paulo. Isso aconteceu lá no Oswaldo Frota, na rua Gravataí, e deixou muita gente ali, né, olhando. Ele era muito conhecido naquela área, ele usava o colete de mototáxi. É bom que você diga, Paulo, daqueles mototaxistas que são regulares, que são os autorizados, ele vestia uma desses coletes e infelizmente acabou morrendo. Alberto Peregrino volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas, mas sem antes perguntar a você, Peregrino, muita movimentação nos pronto-socorros nessa madrugada? Até que não, Paulo. Tivemos uma noite de madrugada tranquila, né? No pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, o Platão Araújo foi o que mais agitou um pouco. O João Lúcio tranquilo. O 28 de agosto também deve chegar no pronto-socorro daqui a pouco, Paulo. O acidentado de uma batida entre um Chevette e uma moto. Esse acidente aconteceu agora há pouco, ali naquele cruzamento próximo ao mercado da Cachoeirinha, como era chamado antigamente, Paulo, ali no cruzamento
da Castelo Branco, naquela área ali da Castelo Branco, com 7 de setembro, embaixo daquele semáforo. Houve um acidente agora há pouco e o motoqueiro aguarda uma ambulância do SAMU nesse momento para ser levado a uma unidade de saúde. Bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 5h58. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, oferece 91 vagas de emprego nesta quarta-feira. Há diversas oportunidades para a área de vendas. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é das 8 às 17. O Cine Manaus também disponibiliza nesta quarta-feira 27 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuano Jorge Teixeira, a partir das 8 horas. O ouvinte faz aqui uma denúncia que procede. Ele diz que a área do Musa, Jardim Botânico da Cidade de Deus, a área que abrange a entrada da Cidade de Deus até a entrada da Aliança com Deus, na Avenida Margarita, Grande Circular 2, as pessoas estão abrindo trilhas na mata para usar drogas e assaltar os alunos e transeuntes, e ninguém toma nenhuma providência. A polícia diz que está longe daquela área, denuncia aqui o ouvinte. Atenção, pais de crianças e adolescentes que costumam viajar pela estrada para outras cidades do estado. A ARSAM, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, publicou uma resolução que obriga as empresas de transporte rodoviário intermunicipal a cadastrarem os menores de 16 anos a partir da semana que vem. Quem não obedecer será notificado. A resolução determina que as empresas façam um cadastro com dados pessoais e outras informações sobre a origem e destino de passageiros menores de 16 anos. A recomendação é que os pais ou responsáveis realizem o cadastro com antecedência, mas também é possível fazer na hora de embarcar. O cadastro não anula a necessidade de apresentação de um documento oficial com foto no momento do embarque. O chefe do Departamento Jurídico da ARSAM, Paulo Vitor Queiroz, disse que a intenção é oferecer uma ferramenta a mais de segurança nas viagens intermunicipais, com um banco de dados para informar os órgãos de proteção. Independente de autorização ou não, em relação ao transporte intermunicipal de passageiros, que é de competência da ARSAM de controlar, regular e fiscalizar, essas crianças elas têm que passar por um cadastro pelas empresas. O objetivo é ter um banco de dados para ofertar a informação para os órgãos de proteção. As empresas de transporte de passageiros deverão disponibilizar acesso integral dos cadastros aos órgãos interessados. O trabalho de conscientização sobre a nova exigência será feito até o final desta semana. Agora 6h06 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Triste realidade vive os moradores da M032, mais conhecida como Estrada do Membeca, que está totalmente abandonada. Os produtores reclamam das péssimas condições em que se encontra a estrada e os prejuízos causados pelo abandono. Segundo o agricultor André Nascimento, mais conhecido como André Barriga, a dificuldade para retirar os produtos é algo fora do comum. Quem arrisca entrar na estrada com transporte dificilmente consegue sair. Por isso, os produtores se sacrificam em carregar nas costas os produtos até a margem da estrada de Novo Airão para poderem vender os produtos. André Barriga disse ainda que o estado em que se encontra a estrada está deixando os comunitários entregue à própria sorte. E no período chuvoso, a coisa fica mais difícil ainda. A lama se transforma num verdadeiro atoleiro, impedindo até dos alunos chegarem às escolas para estudar. Muita gente já está cortando o caminho por estreitas veredas no meio da mata para chegar até no que eles chamam de boca da estrada. Bem, Paulo, essa estrada, a M032, era para ligar o município de Capiranga até a M352, estrada de Novo Airão, de onde interligaria a outros municípios, principalmente a capital Manaus. Sua extensão é de pouco mais de 64 quilômetros e foi dividida em 2 trechos. A obra teve início no ano de 2013 e deveria ficar pronta em no máximo 2 anos. Porém, só o primeiro trecho foi concluído, uma extensão de 31 quilômetros que liga a cidade de Capiranga até a comunidade do Membeca. Nessa primeira etapa foram gastos quase 60 milhões de reais. O outro trecho, que compreende o Rio Manacapuru até a estrada de Novo Airão, foi abandonada e desde então o sonho dos moradores da estrada virou um verdadeiro pesadelo.
Em 2017, o governo do estado reacendeu a chama da esperança para aquele povo e injetou mais alguns milhões de reais na empresa Tarumã Construções de Terraplanagem Limitada, que até colocou algumas máquinas para reabrir e concluir a estrada. Mas foi só fogo de palha. Fizeram o que os moradores classificam de maior porcaria e, mais uma vez, abandonaram a estrada, isolando os moradores e dificultando ainda mais o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores. André Barriga e mais 100 famílias que moram nas comunidades pedem socorro e apelam para o governo do estado para que retome as obras e conclua em definitivo a estrada. Com a palavra, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, CEINFRA. Bem, Paulo, na escuta desse noticioso está o nosso amigo Márcio Amazonas, da Rádio Uricurituba FM, que retransmite o Jornal da Manhã todos os dias. Ao Márcio, nossos agradecimentos pela colaboração. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. O Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fundação Alfredo da Mata, a unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, realiza até sexta-feira uma ação de diagnóstico de hanseníase no município do Careiro Castanho. O Centro Acadêmico de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas promoverá de hoje até sexta-feira a segunda semana de comemorações em alusão ao Dia Mundial do Teatro. As atividades acontecerão na Escola Superior de Artes e Turismo, sempre a partir das 18 horas. Nesta quinta e sexta-feira, a Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU, realizará audiências públicas para tratar dos serviços de transporte executivo e alternativo. Será uma oportunidade para ouvir a população e prestadores de serviços e discutir melhorias para os modais de transporte da cidade. As audiências serão realizadas no auditório Isabel Victória do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor notificou ontem 9 postos de combustíveis de Manaus. Segundo o órgão, a ação foi realizada por conta do aumento acima de R$4 no valor do preço do litro da gasolina na última semana. No total, 10 postos foram vistoriados. 9 foram notificados devido a denúncias de consumidores que relataram preços da gasolina comum sendo praticados a partir de R$4,39 até R$4,49. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas reprovou por unanimidade mais uma prestação de contas à Prefeitura de Carauari. Desta vez, as contas rejeitadas foram a do ano de 2014, também de responsabilidade do ex-prefeito do município, Francisco Costa dos Santos, que foi condenado a devolver aos cofres públicos, entre multa e alcance, o montante de R$1,3 milhão. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará no dia 26 de abril um leilão público de bens penhorados avaliados em R$35 milhões. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT-11 e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Ao todo serão leiloados 23 lotes de bens que incluem apartamentos, lotes de terra, veículos, maquinários e até uma máquina de fliperama e vestuário. O bem com o maior valor de avaliação, um lote de terra de mais de 840 mil metros quadrados, localizado no bairro do Aleixo, no Distrito Industrial, avaliado em 32 milhões. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou desproporcional o valor de R$5 mil cobrados pela Universidade Federal do Amazonas dos candidatos à revalidação de diploma estrangeiro em 2007 e determinou a devolução de R$4.400 corrigidos monetariamente aos candidatos que pagaram R$5 mil pela inscrição no programa de revalidação oferecido pela Universidade Amazonense. A determinação é resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2007 pelo Ministério Público Federal no Amazonas, tratando de irregularidades no programa de revalidação de diploma estrangeiro da UFAM. No curso da ação, houve uma decisão desfavorável da Justiça Federal no Amazonas e, após recurso do Ministério Público Federal, o TRF1 expediu o acórdão referente à cobrança exorbitante. O custo administrativo atual para a revalidação, hoje feita por meio do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida, é de cerca de R$600. Pois é, e a Universidade Federal cobrava R$5 mil, R$4.400 a mais. A Justiça do Estado do Amazonas determinou nesta terça-feira que o médico Armando Andrade Araújo, flagrado agredindo uma parturiente na maternidade Balbina Mestrinho,
seja afastado das atividades médicas na capital. A decisão é da desembargadora Joana dos Santos Meirelles. No dia 15 de março, uma decisão do juiz de direito Diógenes Vidal Pessoa Neto, da 6ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho, permitiu que o médico voltasse para o trabalho. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou com um recurso e a Justiça acatou o parecer do órgão do Estado. Agora 6h13 em Manaus. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, do PSD, solicitou, através de requerimento, realização de obras de contenção para evitar desmoronamento de trecho da Estrada da Várzea, a M363, localizada no município de Itapiranga. O documento foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura, CINFRA, Carlos Henrique dos Reis Lima. De acordo com o deputado, o trecho que fica no quilômetro 80 está correndo o risco de desmoronar por causa da erosão causada pela água da chuva. Estamos solicitando a contenção dessa estrada o mais rápido possível para evitar que ela desmorone e acidentes aconteçam ali, disse o presidente. Ele acredita que é necessário montar um planejamento de vistoria e manutenção das estradas, principalmente durante o período chuvoso. Como membro titular da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel, líder do PR, voltou a reiterar a denúncia contra o funcionamento da fumaceira que tomou conta do lixão de Irunepé, localizado em área urbana da cidade. A situação é insuportável e vem prejudicando a saúde dos moradores, onde os mais afetados são as crianças e os idosos. Maciel voltou a acusar o prefeito Railan Barroso de incompetente, inerte e irresponsável por continuar desafiando as autoridades ambientais do estado com o funcionamento do lixão na área urbana da cidade, causando desconforto e problemas respiratórios em geral. Com a criação da lei de cotas para pessoa com deficiência em 1991, empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher de 2 a 5% de suas vagas com pessoas com deficiência, os PCDs, em decorrência das denúncias que têm chegado à Assembleia Legislativa do Estado de que essa lei não está sendo cumprida. O deputado Álvaro Campeiro, do PP, esteve em reunião com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Jorcinei Dourado, em busca de medidas urgentes para o problema. Segundo Álvaro Campelo, a visita ao procurador do Trabalho tem por objetivo firmar uma parceria para que seja garantido o direito de acesso das pessoas com deficiência às vagas ofertadas no mercado de trabalho. Saúde terceirizada. A Secretaria de Estado da Saúde assinou ontem contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano para administrar o complexo da Zona Norte, que compreende o Hospital Delfim Aziz e a UPA Campos Sales. Com isso, o Instituto passa a responder pelas 2 unidades de saúde, cabendo à Suzam fiscalizar os serviços prestados. Com a medida, o custo das 2 unidades para o Estado cai de cerca de 11 milhões para 8,4 milhões mensais. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano é uma organização social de saúde que administra instituições de saúde públicas e privadas. O governador Wilson Lima voltou a se encontrar ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião no Fórum de Governadores em Brasília. E a exemplo do que fez no encontro da segunda-feira, voltou a fazer cobrança ao governo federal desta feita para que libere recursos de fundo da segurança pública, hoje contingenciados do Ministério da Justiça. Para o Wilson, não faz sentido o governo federal represar verbas públicas que são dos estados. Polícia. Bairros das zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus são alvos neste instante da 5ª fase da Operação Pilar, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública. São mais de 600 mandados de prisão, busca e apreensão relacionados a diversos crimes que estão sendo cumpridos pelas equipes policiais. Segundo o secretário de Segurança, a maior parte dos mandados é relativo ao crime de tráfico de drogas. Já estão presos 2 dos 3 criminosos que mataram um idoso no início da semana na comunidade do quilômetro 6 em Iranduba. A reportagem de J. Rai. As polícias militar e civil prenderam em flagrante por volta das 6 horas da manhã de ontem no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus, Adriano Gonçalves Gonzaga e Tiago Rodrigues de Souza, ambos de 18 anos. Eles foram apontados por moradores da comunidade São Francisco no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, em Iranduba, como provável matadores do aposentado Bernardo Fogaça, de 76 anos, que foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte na noite da última segunda-feira, como foi noticiado na edição de ontem do Jornal da Manhã pelo nosso companheiro Alberto Pellegrini. O crime ocorreu na residência do idoso, na mesma localidade, em cujo terreno há um balneário conhecido como Jaraqui. Os 2 jovens presos, um deles parente da vítima, confessaram a prática
prática do latrocínio. Foram roubados um televisor já recuperado e uma quantia em dinheiro não revelada. Com eles foram apreendidas também uma faca e uma arma de fogo caseira utilizadas no delito. Um terceiro elemento que também teria participado do crime, identificado como Henrique Valente de Souza, está foragido e, segundo a delegada Silvia Lauriana, titular do 31º DIP em Iranduba, será pedida a prisão preventiva dele no dia de hoje. De acordo com a polícia, o trio desferiu vários golpes de faca no idoso Bernardo Fogaça e também atingiu a cabeça dele com uma barra de ferro e coronhadas. Moradores da comunidade São Francisco disseram à polícia que Adriano, Tiago e Henrique estavam na localidade havia cerca de uma semana, hospedados na casa de uma vizinha da vítima. Depoentes contaram à delegada Silvia Lauriana que os 3 elementos tinham uma certa raiva do idoso porque Bernardo Fogaça não gostava que eles passassem por dentro do terreno dele. Paulo Guerra. 6h24 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Como você já noticiou, Paulo Guerra, nós seguramos a informação, você também, Paulo, para depois das 6 horas da manhã. Então, há praticamente 20 minutos começou a Operação Pilar 5, Paulo, abrangendo aí, como você já colocou, as zonas norte, leste, oeste e sul da cidade. São praticamente, Paulo Guerra, 800 policiais envolvidos nessa operação, que é a maior de todas as 5 já realizadas, as 4 já realizadas. Essa 5 é a maior, Paulo, abrangendo praticamente aí toda a cidade. 60 mandados de busca e apreensão estão sendo realizados nesse momento, e a operação também tem a participação do Detran, da Perícia Técnica Científica, Paulo Guerra, bem como da Polícia Civil também, que está envolvida nessa grande operação que tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas e também os homicídios que acontecem na cidade. Muito bem, então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que 2 homens deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítimas de ferimentos graves. O primeiro, identificado como Juan, de 23 anos, foi esfaqueado no abdômen, e o caso aconteceu na rua Barão de Loreto, foi lá no bairro Jorge Teixeira. O caso foi levado, aliás, a vítima foi levada pelo SAMU e passa por procedimento de cirurgia. Já no terminal de integração 4, o homem identificado como Javiel, de 36 anos, foi linchado, pegou peia, apanhou muito após roubar um celular. Ele foi levado também ao pronto-socorro Platão Araújo, cheio de hematomas pelo corpo. Ele mereceu, estava roubando e acabou sendo, sofreu aí, levou alguns carinhos e conselhos da população que estava dentro do terminal. O linchamento é uma palavra muito forte. Ele foi aconselhado, não rouba mais, toma, não vai mais pegar ninguém, toma, não vai mais ameaçar ninguém, e tome de novo. E depois desses carinhos e conselhos, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo também uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de facadas pelo corpo. Esse homem levou 3 facadas e deu entrada no Platão Araújo, era a noite de ontem. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, a movimentação foi considerada tranquila durante a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. O mesmo acontecendo no pronto-socorro 28 de agosto, onde uma pessoa deu entrada vítima também de agressão física. Uma perseguição a bandidos aconteceu ontem na área central da cidade, no bairro de Cachoeirinha. 2 bandidos pegaram o carro da mãe, um pegou o carro da mãe dele e foram fazer arrastão aí na área do bairro de Cachoeirinha. Houve muita gente que perderam seus pertences, até que a polícia foi acionada, houve uma perseguição e eles bateram o carro. A polícia conseguiu prender os 2
bandidos que foram apresentados no primeiro DIP. Mais um grande trabalho da Polícia Militar, tirando aí bandidos de circulação à noite de ontem. O caso, repito, foi registrado no primeiro DIP no bairro da Praça 14, ali na rua Duque de Caxias. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. Uma noite, madrugada tranquila. Entretanto, antes da noite chegar, agitou muito o plantão no Instituto Médico Legal. E foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um mototaxista foi assassinado. Isso aconteceu lá no conjunto Oswaldo Frota. O mototaxista aguardava por algum cliente. De repente chegou uma outra moto, onde estavam 2 homens. Sem mais delongas, se certificaram de que era mesmo o mototaxista que eles procuravam e dispararam 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. É mistério, ainda é um mistério. Quem matou? Por quem matou e por que matou esse mototaxista lá no conjunto Oswaldo Frota? Era jovem ainda, tinha apenas 38 anos de idade. Morte no centro da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 assaltantes morreram no centro e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem. 2 bandidos, um deles usando tornozeleira eletrônica, resolveram praticar assaltos no centro da cidade. Eles entraram numa clínica. Lá fizeram a verdadeira limpa com um revólver calibre 38 na mão. Um dos bandidos ameaçavam a todos, dizendo que iria matar, que iria esfolar, que iria espocar a cabeça de quem estava presente. Estavam realmente bem violentos. Levaram celulares, levaram bolsas e estavam armados. Daí, após saírem da clínica, eles saíram correndo para a área central da cidade. Quando chegou na Avenida Epaminondas, eles viram o ônibus da linha 111. Ao tentar entrar nesse ônibus, ele apareceu, o super-herói, o misterioso, o pistoleiro misterioso, o super-herói do Amazonas. O pistoleiro misterioso disparou 1, 2 balaços no primeiro bandido, sacou de novo sua arma e disparou 1, 2 balaços no segundo bandido. Os 2 caíram, agonizaram, ficaram por ali se tremendo. Um olhava para cima, botava sangue pela boca, o outro botava sangue pelo nariz. Agonizaram, se tremeram pela última vez e não resistiram aos ferimentos. E os 2 bandidos partiram dessa para pior. O passarinho da morte, quando morre bandido, faz aquele barulhinho bonito, ele assobia bonito. O passarinho da morte cantou lá na área da Avenida Epaminondas, no centro da cidade. 2 bandidos partiram dessa para pior. E o super-herói amazonense, o pistoleiro misterioso, saiu do local andando e não foi identificado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. Uma noite, madrugada
realmente tranquila na sede do Instituto Médico Legal. Os 2 últimos registros foram do centro da cidade, onde o passarinho da morte cantou e cantou alto. O passarinho da morte, quando o bandido morre, o passarinho faz bonito. É contigo, Paulo Guerra. Peregrini, o Hamilton pergunta a você se seria o Jaraquimém este pistoleiro. Boa, é o Jaraquimém que atacou, que agiu no centro da cidade, o super-herói amazonense. Daí, Hamilton, gostei. O Jaraquimém está aí, os bandidos que abram os olhos. Esportes. A terceira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-17 foi disputada ontem. Em uma emocionante partida, a Argentina superou uma expulsão e arrancou um empate por 2-2 com o Paraguai em San Marcos, no Peru, sede do torneio. Em outro jogo disputado ontem, o Uruguai venceu a Colômbia por 2-1 de virada. Hoje a seleção brasileira joga contra a Colômbia. Os jogos de ontem pelo Campeonato Paulista. Red Bull 0, Santos também 0. Santos classificado. Palmeiras 5, Novo Horizontino 0. Palmeiras classificado. Amistosos entre seleções. República Tcheca 1, Brasil 3. Marrocos 0, Argentina 1. Estados Unidos 1, Chile 1. Os jogos de hoje. Libertadores da América. 21h30, Cruzeiro e Deportivo Lara. Campeonato Paulista, quartas e final. Às 19h15, Ituano e São Paulo. Mais tarde, às 21h30, tem Corinthians e Ferroviária. Pelo Campeonato Carioca, às 21h30, jogam Fluminense e Flamengo. 6h38 em Manaus. Últimas notícias. Depois de 5 sessões seguidas de queda, o índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, reagiu ontem. O indicador fechou em alta de 1,76% aos 95.307 pontos. Essa foi a maior valorização diária desde 11 de março, quando o índice tinha avançado 2,79%. No mercado de câmbio, o dia foi de estabilidade. O dólar comercial encerrou a sessão vendido a 3,86, com alta de 0,24%. Todos os remédios vendidos no Brasil podem sofrer um aumento de até 4,33% a partir de domingo. O reajuste anual estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos se deu acima da inflação de 3,75 em 2018. De acordo com o Sindusfarma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, no entanto, o reajuste nem sempre se dá na prática e os medicamentos têm subido abaixo da inflação. Diferentemente de 2018, o aumento não será aplicado conforme o tipo de remédio. Uma resolução publicada ontem no Diário Oficial da União muda as regras para a prova de vida e renovação de senha de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A partir de agora, os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos vão poder agendar para fazer a prova de vida em uma das agências do órgão. Essa opção, entretanto, não exclui a possibilidade do beneficiário realizar o procedimento por meio da rede bancária, o que é mais fácil. Um dos 4 brasileiros sobreviventes da tragédia aérea da Chapecoense em 2016, Rafael Hensel, morreu ontem à noite após sofrer um infarto. O jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó, no oeste catarinense, quando foi levado ao hospital regional, ainda com sinais vitais, mas não resistiu. O jornalista de 45 anos trabalhava atualmente na Rádio Oeste Capital e um ano após sobreviver à tragédia tinha voltado normalmente à rotina dos jogos. A Defensoria Pública da União pediu nesta terça-feira que a Justiça Federal em Brasília proíba o governo federal de realizar quaisquer comemorações sobre o golpe militar de 1964 e que impeça a União de efetuar qualquer gasto público para esta finalidade sob pena de multa. O presidente Jair Bolsonaro será reavaliado hoje no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele retirou em janeiro uma bolsa de colostomia que usava desde setembro do ano passado, quando levou uma facada na região abdominal. O Planalto diz que esta é a última avaliação física. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa de audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele hoje vai falar sobre as atribuições do Ministério e principalmente explicar o pacote anticrime. O presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, afirmou ontem que a proposta de reforma da Previdência Social será votada em 17 de abril na comissão. Ele fez o anúncio após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A CCJ é a primeira etapa da tramitação da reforma. Cabe à comissão analisar se a proposta do governo está de acordo com a Constituição. Se o texto for aprovado, seguirá para uma comissão especial responsável por analisar o mérito ou o conteúdo.
Em seguida, a proposta irá para o plenário. A aprovação da proposta de emenda à Constituição que obriga a execução de todos os investimentos previstos no orçamento apresenta uma derrota para o governo. Na prática, a proposta pode engessar o governo federal, que não terá espaço para remanejar despesas e terá que cumprir todo o orçamento aprovado pelo Congresso. O objetivo do governo era aprovar no Senado a chamada PEC do Pacto Federativo, que prevê justamente o contrário. O governo tem defendido o que chama de descentralização da arrecadação, o que pode desobrigar estados, municípios e União de fazer investimentos mínimos em determinadas áreas. 6:45. Grupo armado cerca parlamento da Venezuela e ataca carro que levava Juan Guaidó, diz imprensa local. Sindicato de jornalistas acusa coletivos favoráveis a Nicolás Maduro de impedir a imprensa de sair do parlamento. Em discurso, Guaidó criticou a chegada de militares no sem meio a novo apagão no país. O Boeing 737 MAX da companhia norte-americana Southwest precisou fazer um pouso de emergência em Orlando, na Flórida, nesta terça-feira. Um avião do mesmo modelo das aeronaves que caíram na Etiópia e na Indonésia voava sem passageiros, apenas com a tripulação. De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, teve um problema no motor, conhecido popularmente como turbina, que o obrigou a dar meia volta e pousar. Após ampliar seus poderes e reduzir a força da primeira-ministra Theresa May no início desta semana, o parlamento britânico analisa hoje propostas alternativas ao Brexit. Segundo a BBC, elas podem incluir, entre outros, os seguintes itens: revogar o artigo 50 e cancelar o Brexit, outro referendo, ou até mesmo deixar a União Europeia sem um acordo. A Índia derrubou um satélite de órbita baixa com um míssil durante um exercício, anunciou hoje o primeiro-ministro Narendra Modi, cujo país se tornou o quarto a alcançar esta proeza tecnológica depois dos Estados Unidos, China e Rússia. A China expulsou o ex-presidente da Interpol, Meng Hongwei, do Partido Comunista, anunciou nesta quarta-feira a Comissão Central de Inspeção Disciplinar do partido. Meng desapareceu no ano passado durante uma visita à China. A Comissão Disciplinar do partido informou que ele foi expulso do PC e de qualquer cargo público. Até agora ele permanecia formalmente como vice-ministro de Segurança Pública, apesar da investigação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na Casa Branca no próximo dia 2 de abril, segundo a presidência americana disse nesta terça-feira. A visita coincide com o 70º aniversário da Aliança Atlântica, que nasceu em 4 de abril de 1949 em Washington. Trump e Stoltenberg irão falar sobre o sucesso sem precedente da OTAN, incluindo o recente aumento nos compromissos com a distribuição da carga econômica entre os aliados europeus, disse a Casa Branca. A visita de Jair Bolsonaro ao líder israelense Benjamin Netanyahu promete ser alvo de protestos. A informação é de Raji Sourani, um dos principais ativistas palestinos e advogado em Gaza. Em 1991, ele foi o vencedor do Prêmio de Direitos Humanos Robert Kennedy. Em entrevista, o palestino explicou que uma manifestação em diversas cidades já estava organizada para 30 de março, um dia antes da chegada do brasileiro. Mas os protestos ganharão um componente de repúdio ao novo posicionamento do governo do Brasil no que se refere à questão palestina. Bolsonaro prometeu mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, violando resoluções do Conselho da ONU e acenando com uma indicação de que o governo chancelaria a antiga reivindicação de Israel pelo controle da cidade sagrada. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Câmara desafia Planalto e aprova a proposta que reduz poder de gastos do governo sobre o orçamento. A Folha de São Paulo estampa. Presidente do Senado enterra a segunda tentativa de criação de CPI da Lava Toga. O Estado de São Paulo. Investigação contra Cunha e Henrique Alves enviada à Lava Jato na primeira instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Avianca cancela voos de Brasília para Salvador, Fortaleza, Rio e Cuiabá. Valor Econômico. Líderes da maioria na Câmara anunciam que vão vetar trechos da reforma. Estado de Minas. Procuradoria quer Temer réu em caso da mala com 500 mil a ex-assessor. No Recife, Jornal do Comércio. Após polêmica, presidente do INEP é exonerado por Vélez. Fortaleza, Diário do Nordeste. Lei anticrime deve ser votada ainda no primeiro semestre. Porto Alegre, 0 hora. Olavo de Carvalho rebate ministro Santos Cruz e ataca militares no governo. Edições impressas locais, começando com o centenário Jornal do Comércio. Com altos e baixos, varejo mantém otimismo. Em tempo. Zona Franca de Manaus é fábrica de xaropinho, diz Guedes. A crítica. Manacapuru, vítimas reconhecem estuprador em série.
Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.